Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar da Parashá Korah, que ela está no Sefer Bamidbar, conhecido como o livro de Números, nos capítulos 16, 17 e 18. Hoje eu não vou analisar o capítulo 18, pois o capítulo 18 trata dos direitos e deveres dos Koanim, dos sacerdotes, dos Levim, dos levitas, e também versa sobre Maaser, o dízimo. E estes assuntos, inclusive o Maaser, o dízimo, eu já analisei em outras parashiot. Então, você pode assistir estas outras porções da Torá e, por exemplo, acerca do Maaser, do dízimo, você pode procurar tanto a Parashá Terumá quanto a Parashá Pekudei, em que eu falei sobre o Maaser, sobre o dízimo. Então hoje nós vamos nos concentrar no livro de Bamidbar, Números, nos capítulos 16 e 17. Bem, nós já vimos que no deserto o povo de Israel vivia murmurando. Murmurou em inúmeras situações contra o Eterno. E o nosso povo, o povo de Israel, não aprendeu com os inúmeros episódios em que o Eterno lhe aplicou um castigo por conta das reclamações. Recentemente nós estudamos que Arão e Miriam, eles tinham se rebelado contra Moisés, e o Eterno declarou que Moisés era o seu escolhido. E o Eterno terminou punindo Miriam com Tsaraat, uma doença que incorretamente é traduzida em língua portuguesa como lepra, mas Tsaraat na verdade não é uma lepra. Isso nós também já estudamos na Parashá Metzorá. Bem, e quando Miriam foi acometida de Tsaraat, Moisés, o seu irmão, intercedeu a favor dela e ela foi curada. Ou seja, a liderança de Moshe já tinha sido autenticada, confirmada pelo Eterno em diversas oportunidades, desde o Egito. Porém, nesta parashá, uma nova rebelião se inicia. A parashá começa falando de Korah. Korah é o nome que em português é conhecido como Corá ou Coré. Korah é o nome de uma pessoa e algumas versões em língua portuguesa o chamam de Corá e em outras versões o chamam de Coré, mas o nome em hebraico é Korah. Então, esta parashá, ela se inicia falando de Korah, Corá ou Coré. Ele era um levita descendente de Kehat e ele une-se a Datan e a Aviram e a On, que eram descendentes da tribo de Reuven, e juntos eles formam uma rebelião com mais 250 líderes das tribos de Israel. E todos eles juntos se unem e se rebelam contra a autoridade de Moisés e de Arão. E eles lançam no povo dúvidas acerca da liderança de Moshe e Arão, dizendo: ora, se todos são Kedoshim, se todos são santos, por que apenas Moshe e Arão, eles são os grandes líderes? Eles lançam essa dúvida no meio do povo e criam esta rebelião. E Moshe ordenou que Korah e seus homens pegassem incenso, colocassem fogo nestes e apresentassem tais incensos perante o Eterno. Datan e seus 250 homens apresentariam o incensário perante o Eterno, e da mesma forma o faria Arão. E disse o Eterno, em sua ira por conta da rebelião, que iria aniquilar
toda a congregação de Israel. Porém, Moshe e Aharon clamaram ao Eterno, dizendo que a congregação não deveria suportar dos pecados daquele grupo. E então o Eterno ouviu o clamor de Moshe e Aharon e ordenou que estes dissessem ao povo para se afastar das habitações, das casas daqueles homens ímpios. E aí o povo obedeceu. Disse Moshe que ele era um enviado do Eterno, e para comprovar isto, a terra iria se abrir e os rebeldes iriam descer vivos à sepultura. E a terra se abriu e engoliu Corah e todos os seus homens que o apoiaram, inclusive a sua própria família, mulheres, crianças, e todos eles desceram vivos à sepultura. A terra se abriu, eles caíram, desceram à sepultura e a terra novamente se fechou. E logo depois disso saiu fogo do Eterno, o fogo saiu do Eterno e exterminou os 250 líderes que ofereciam incenso. Este episódio do fogo do Eterno consumindo estes 250 líderes, ele lembra a morte de Nadav e Avihu, que nós já estudamos. Eles foram exterminados pelo Eterno quando prestaram o serviço embriagados, ofertaram o fogo estranho, o que denota a falta de temor ao Eterno. E nesta paraxá, em sentido análogo, os 250 líderes quiseram oferecer incenso ao Eterno, porém somente os Koanim, somente os sacerdotes descendentes de Aharon poderiam fazê-lo. Já que aqueles homens não eram Koanim, eles não eram sacerdotes, eles agiram de modo incorreto. Pois, repito, esta era uma missão, esta era uma atribuição exclusiva dos Kohanim, dos sacerdotes. Resultado: estes 250 homens foram exterminados com fogo. E disse o Eterno que isto seria para demonstrar que somente poderia acender o incenso e apresentar-se ao Eterno os descendentes de Aharon. E já que estes, somente os descendentes de Aharon, porque eles foram escolhidos pelo Eterno como Kohanim. Em sentido parecido, o comentarista Rashi explica acerca deste episódio. Aquele que Elohim escolher, sobreviverá, e o restante de vocês morrerá. Ou seja, os 250 homens que ofereceram incenso, eles morreram porque eles não eram escolhidos pelo Eterno. E vejam um detalhe: já que a punição do Eterno foi muito severa, isto nos dá a dimensão de quão grave é o pecado de rebelião contra um líder levantado pelo Eterno. Nunca façam rebelião contra homens escolhidos verdadeiramente pelo Eterno. E prosseguindo, a paraxá fala que no dia seguinte o povo de Israel novamente se revoltou contra Moshe e Aharon, dizendo: vocês mataram o povo do Eterno. Vejam, o povo de Israel nunca aprende. Houve a revolta, houve a punição e no dia seguinte já estava havendo uma nova reclamação. Repito, o povo não aprendeu com os seus erros. O tzadik, o justo, ele aprende com os seus erros para não voltar a repeti-los. Porém, Israel insistiu
em sua impiedade. E há pessoas hoje que estão no pecado e insistem em viver no pecado. Há pessoas que dizem servir ao Eterno, mas estão em adultério. Há pessoas que dizem servir ao Eterno, mas estão em fornicação. São pessoas que não são casadas, mas praticam relações sexuais. Isto viola a Torá. A Torá diz, isso não sou eu quem estou dizendo, isso é o Eterno. O Eterno disse que uma mulher que não é casada e tem relações sexuais com um homem, esta mulher é equiparada a uma prostituta. Então, eles são namoradinhos, não importa. Vocês não são casados, vocês estão namorando. Se a mulher se deitar com o homem, a Torá diz que ela é uma prostituta. Não sou eu quem estou dizendo. O Eterno chama essa mulher de prostituta. E mais, o Talmud diz que se um homem tem uma noiva ou uma namorada, e se ele tem relações sexuais com ela antes do casamento, o Talmud diz que este homem é tão abominável que é como se ele estivesse tendo relações sexuais com a própria mãe. Então vejam, a pessoa tem que manter uma pureza sexual. Se você não é casado, você não pode ter relações sexuais. Você tem que se casar e aí sim você poderá ter relações com a sua esposa. Então, vejam, o que eu quero ressaltar é que o ser humano ele tem que sair do pecado. Eu citei o caso do adultério, da fornicação. Existem pessoas invejosas. Isso também é impiedade, é inveja. Há pessoas materialistas que só pensam nos bens materiais, só pensam nas riquezas terrenas. Isso também é terrível. Há pessoas que são extremamente egoístas, só pensam em si próprias e esquecem dos outros. E há pessoas que roubam. Aí o camarada, a Torá, ela é contrária ao roubo. Aí tem gente que fala, eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão porque eu não ando com uma arma na cintura. E eu não assalto as pessoas. Ou seja, há muita gente que não assalta as pessoas com uma arma de fogo, mas compram produtos piratas, fazem o chamado gato de luz, que é furto de energia elétrica. O cara não quer pagar a conta de luz e ele faz um gatilho. Eu não sei em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro as pessoas chamam isso de gato. Fazem um gato, que é um mecanismo para você subtrair, para você furtar energia elétrica e não pagar a conta de luz. Há pessoas que fazem o gato na internet, ou seja, puxam uma linha clandestina de internet para não pagar a internet. Tudo isto no direito brasileiro é crime e a Torá também. O Eterno falou, né? Não furtarás, aí entra tudo, entra o furto, entra o roubo, isso tudo não pode ser feito. E há pessoas que dizem que servem ao Eterno, mas não pagam a conta de luz, porque fazem gato, não pagam a internet, porque também fazem esse gatilho. Shaul Paulo disse que os ladrões não herdarão o reino de Elohim. Os ladrões não herdarão o reino de Elohim. Então, se você está fazendo isso, à luz da Torá, você é um ladrão. E se você é um ladrão, você não tem parte no mundo vindouro. Você é riscado do livro da vida. Estou falando para você refletir, porque existem pessoas que dizem servir o Eterno e fazem essas coisas abomináveis que eu acabei de falar. Essas pessoas estão enganando a si próprias e vão sofrer um severo juízo do Eterno. Voltando a Paraxá. Depois da rebelião, a nova rebelião, a glória do Eterno apareceu e lançou uma praga no meio do povo de Israel. E Aharon, sob o comando de Moshe, pegou um incensário para fazer expiação pelo povo.
e a praga cessou, acabou. Porém, a praga matou 14.700 pessoas. A punição foi severa, e isto indica que o pecado de murmuração é gravíssimo. Muitas pessoas dizem, ora, morreram 14.700 pessoas, o Eterno foi muito severo, foi muito rígido. O Eterno foi rígido? Sim, mas a punição é proporcional ao pecado. A punição foi severa porque, aos olhos do Eterno, a murmuração é um pecado gravíssimo. E para novamente confirmar que Aharon é o Cohen Agadol, é o sumo sacerdote escolhido pelo Eterno, o Eterno ordena que o líder de cada tribo pegasse uma vara e escrevesse o seu nome na vara, totalizando 12 varas. E Aharon pegaria uma vara e escreveria o seu nome como representante da tribo de Levi. E as varas seriam colocadas diante do testemunho, da arca da aliança, Aron Abrit. E a vara que brotasse indicaria que aquela pessoa foi escolhida pelo Eterno. E eles fizeram isso e brotou a vara de Aharon com flores e amêndoas maduras. Percebam, o florescimento da vara de Aharon produzindo frutos tipifica que o tzadik, o justo, é aquele que dá fruto. A vara de Aharon floresceu com fruto, pois em seu coração muitos frutos de justiça já existiam. Nós fomos chamados para dar fruto. Neste sentido, Yeshua ensinou em Matitiahu, Mateus 7, 17 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por baixo de suas roupas são como lobos devoradores. Por seu fruto vocês o conhecerão. Podem ser colhidas uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, mas toda árvore má produz mau fruto. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, nem a árvore má pode dar fruto bom. Mas, na verdade, toda a árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Vocês serão conhecidos pelo fruto. Repito, vocês serão conhecidos pelo fruto. Então, Yeshua nos ensinou a detectarmos facilmente os falsos profetas, os falsos mestres. Olhe para o fruto. Olhe para a vida da pessoa e você conseguirá distinguir quem é verdadeiro e quem é falso. Pelo fruto você conhece a árvore. E prosseguindo, a vara de Aharon, o Eterno ordenou que a vara de Aharon, ela deveria ser colocada, após frutificar, diante do testemunho da Arca da Aliança, para confirmar que os sacerdotes provêm da linhagem de Aharon. Este é um breve resumo da Parashá e agora nós vamos tratar de alguns tópicos, nós vamos esmiuçar alguns detalhes. Ora, Korah, ou Corá em português, ele era levita. Ele tinha, obviamente, por incumbência, servir ao Eterno. Porém, Korah achou que sua função não era tão importante. Ele não ficou satisfeito com o que já tinha, pois ele era levita.
Vejam, Córah, ele era levita, ele já era alguém importante. Porém, ele não ficou satisfeito com aquilo que o Eterno já lhe tinha dado. Ora, todas as funções são importantes. De acordo com o judaísmo nazareno, em uma congregação não existe ninguém mais importante do que o outro. Todos nós somos iguais. Todos são importantes no âmbito de suas atribuições. O líder não é mais importante, a função dele que é diferente. Porém, um membro pode exercer uma outra função e todas elas têm valor. O que é mais importante? O coração ou os dedos da mão? Alguém vai me dizer: o coração é mais importante, pois sem ele você não sobrevive. E aí eu respondo: você gostaria de viver sem todos os dedos de suas mãos? É claro que não. Você deseja que todas as partes do seu corpo estejam íntegras. Então, todas as partes são importantes. Em uma congregação, todos são iguais, não existe ninguém melhor do que o outro. Todos são iguais, todos são importantes, ainda que as funções sejam diferentes. E por isso, nós temos que aprender o seguinte: nós temos que ficar satisfeitos com aquilo que temos e não cobiçar maliciosamente aquilo que não temos. E vejam ainda algumas lições que nós aprendemos nesta paraxá. O verdadeiro líder, ele recebe a autenticação da parte do Eterno. Ele é escolhido pelo Eterno e não pelos homens. Hoje em dia, surgem líderes que foram levantados por homens e não pelo Eterno. E o resultado disto é extremamente negativo. Se alguém é levantado não pelo Eterno, mas pelo homem, isso trará seríssimos problemas. Pois eu tenho visto que muitos são líderes carnais que criam congregações carnais, pregam mensagens carnais para um público totalmente carnal. Este é o retrato da religião instituída pelos homens. E eu não estou falando apenas de igreja, não. Eu estou falando também de congregações judaicas. Em Apocalipse está escrito que existem as chamadas sinagogas de Hassatã, sinagogas de Satanás. Existem muitas congregações judaicas que são verdadeiras sinagogas de Hassatã, sinagogas de Satanás, pois os líderes são carnais, os membros são carnais e ali eles só tratam de coisas carnais sob o manto, sob o disfarce de cumprir a Torá. Dizem que cumprem a Torá, mas na verdade cumprem uma falsa Torá. Há uma aparência de piedade, mas na verdade são lobos vestidos de ovelhas. O verdadeiro líder, ele é sustentado por duas pernas. Uma perna, o conhecimento das Escrituras. A outra, idoneidade moral inabalável. São dois requisitos cumulativos e essenciais que devem residir na vida de um líder. Conhecimento sem nobreza moral leva à impiedade.
Por outro lado, idoneidade moral sem conhecimento bíblico leva à apostasia. São dois requisitos que devem estar reunidos: o profundo conhecimento das Escrituras, mais idoneidade moral. Vamos falar, por exemplo, sobre o conhecimento das Escrituras. É essencial para um líder conhecer as Escrituras. Caso contrário, começará a ensinar conceitos incorretos, ou seja, cairá em apostasia, em heresias. Hoje em dia, as pessoas querem a honra de ser roche, de ser rabino, de ser líder. As pessoas querem a honra, mas não querem o ônus, não querem o fardo de buscar uma capacitação quanto ao conhecimento das Escrituras. Um profundo conhecimento ele se adquire com longos e longos anos de estudos. Isto não é do dia para a noite, são anos e anos de muito estudo até que você ganhe uma capacitação, até que você receba, até que você tenha um amadurecimento para ensinar as Escrituras. E hoje em dia as pessoas querem rapidamente a honra de ser um líder quando elas não têm qualificação técnico-teológica, elas não conhecem de forma profunda as Escrituras. E eu vou dar um exemplo. A pessoa está na igreja, está triste com o sistema igreja e ouve falar da visão da Techuvá. Aí a pessoa sai da igreja e do dia para a noite esta pessoa funda uma congregação que ela chama de congregação judaica, mas na verdade de judaica ela não tem nada, e a pessoa começa a ensinar. Qual a base teórica desta pessoa? Nenhuma. Para você ser líder, você precisa estudar anos, anos e anos. E durante anos você deve estudar horas e horas por dia. Moisés, ele foi adotado e criado no palácio egípcio, lugar em que recebeu a educação de um verdadeiro príncipe. Moshe ficou até os 40 anos de idade no palácio, 40 anos de formação. Porém, aqui no Brasil, a pessoa do dia para a noite se torna roche, ou líder, ou o nome, ou rabino, ou o nome que seja. A pessoa do dia para a noite se torna isso sem possuir formação na área das Escrituras. Verdade seja dita, a pessoa muitas vezes não sabe nada. Toda semana eu recebo e-mails de pessoas me dizendo: eu criei uma congregação judaica. E eu fico perplexo. Como alguém pode criar uma congregação judaica se a pessoa não sabe nada de judaísmo? Se você está com um problema de visão, você procura um açougueiro? Não, não. Se você está com um problema de visão, você vai ao oftalmologista, que estudou medicina durante anos, fez residência médica, especializou-se em oftalmologia. Da mesma maneira, se você quer fazer techuvá, você tem que buscar um especialista nas Escrituras, alguém que estudou o assunto durante anos e anos, e esta pessoa poderá lhe ensinar. Repito, se você está... dando um outro exemplo, se você está com um problema no coração, você vai procurar um cardiologista. Você não vai procurar um padeiro. Então, se você quer fazer techuvá, você tem que buscar alguém que tenha formação para isso. Infelizmente, não é isto que acontece. Os líderes surgem sem absolutamente nenhuma qualificação teológica.
Isto é um retrato da péssima qualidade da educação no Brasil. Todo ano eu viajo para alguns países. Eu viajo para muitos países e em outros países do primeiro mundo a formação intelectual é muito privilegiada. E aqui no Brasil os líderes eles são, é triste dizer, mas são muito fracos, pois o saber não é valorizado. E eu vou lhe dar um conselho. Procure aprender com alguém que conheça profundamente as Escrituras. Senão, você irá mais cedo ou mais tarde cair em apostasia. Se você estiver aprendendo com alguém que não é especialista em algo, você vai cair em apostasia. Seria o mesmo que você, com um problema no coração, você procurar um açougueiro para tratar do seu coração. Isso não vai dar certo. E eu vou dar um outro exemplo. Há pessoas que estão fazendo techuvá e ficam lendo absolutamente tudo o que aparece na internet. Porém, muitos dos ensinos que são veiculados na internet são apóstatas, heréticos, proferidos por homens ímpios. E isto não é nenhuma novidade, pois Yeshua disse que a porta é estreita e poucos iriam encontrar o caminho que leva à vida eterna. Não são muitos que vão chegar à vida eterna. Yeshua disse que serão poucos. Então, se você lê tudo o que aparece na internet, você estará contaminando a sua mente com diversas heresias. E chegará uma hora em que você inevitavelmente irá cair. Aí você dirá, isto nunca acontecerá comigo, eu nunca vou cair, eu nunca vou entrar em apostasia. Bem, eu já vi isto acontecer com muitas pessoas. Então isso pode acontecer com você também, aconteceu com outras pessoas. E como se livrar disto? Seja seletivo em seus estudos. Escolha um grande mestre para lhe ensinar. E se afaste dos outros. Você não pode ter dois mestres ao mesmo tempo. Você não pode ficar ao mesmo tempo do lado de Moshe e do lado de Korah. Ou você fica com um, ou você fica com o outro. Com os dois, eu repito, não dá. Ou você está com Moshe ou você está com Korah. Você não pode ter mestres antagônicos te ensinando. Ou você passa para o lado da justiça, ou você vai se atolar na impiedade. Agora, eu falei que o primeiro requisito de um grande líder é um profundo conhecimento das Escrituras. Agora, não basta conhecimento das Escrituras. Ele também tem que ter idoneidade moral. De nada adianta alguém conhecer as Escrituras e não viver o que prega, e ter uma vida ímpia. Se você vai escolher um mestre, busque saber da vida dele. Ele é orgulhoso, vaidoso, acha-se superior? Então, fuja dele, porque este mestre, entre aspas, não herdará o reino dos céus. E você não pode aprender com um homem desses, que é um homem ímpio. Se este líder ele é mentiroso, fuja dele, pois este tipo não herdará o reino dos céus. Se ele é desonesto nos negócios, ele não tem idoneidade. Exemplo, ele não paga as pessoas, ele vive devendo todo mundo, ele só vive com um nome sujo, ele não honra os compromissos, ele fica comprando coisas pirateadas, ele faz gato de luz ou de internet em casa. Se ele é desonesto, você também tem que se afastar dele, porque ele é um lobo. E mais, se ele não tem amor para com o próximo, então ele não conhece Elohim.
o que eu mais vejo são líderes sem amor pelas pessoas. São homens rancorosos, que propagam desavenças, intrigas, desejam o mal aos outros. Por exemplo, eu sou contra o homossexualismo, mas eu não desejo o mal para os homossexuais. Eu desejo que eles façam techuvá e abandonem esta vida promíscua. Eu não gosto da conduta de muitos dos nossos governantes, mas eu não desejo mal para eles. Eu torço e oro para que eles façam um bom governo. O amor no coração de um líder é essencial. E se você tem dúvidas do amor, leia Yohanan Aleph, leia a primeira carta, a primeira epístola de Yohanan, de João, primeira carta de João, que é um dos textos mais belos das Escrituras acerca do amor. Prosseguindo, se o seu líder pratica judeulatria, isto é, idolatria ao judaísmo, então ele é idólatra, fuja dele. Eu estou cansado de falar, eu vou repetir. Muitos ensinos judaicos são contrários às Escrituras. O judaísmo rabínico, o judaísmo ortodoxo de hoje, ensina muitas coisas que são heréticas, ensinam muitas coisas que foram criticadas por Yeshua. Muitas das tradições judaicas de hoje são antigas e foram criticadas por Yeshua. E, infelizmente, há líderes que pensam o seguinte: tudo que é judaico é bom. Tudo que está na tradição judaica eu vou adotar, tudo que está no Talmud eu vou adotar. As pessoas absorvem tudo. Por quê? Porque elas acham que tudo que vem do judaísmo é bom. Isto não é bem assim. Vejam, se você abraça tudo do judaísmo sem fazer uma análise crítica à luz das Escrituras, se você abraça tudo do judaísmo sem fazer uma análise crítica à luz das Escrituras, você está cometendo idolatria ao judaísmo. E idolatria é um pecado punido com morte. Você pode ser riscado do mundo vindouro por ser idólatra. Então, tomem cuidado. Se um líder pratica relações sexuais proibidas pela Torá, então ele será eliminado do reino do Eterno. Fuja dele. Se um líder não cuida de sua própria família, que é pequena, como ele conseguirá cuidar de toda a congregação? Guarde o que eu vou te falar. Um bom marido será um bom líder. Repito, um bom marido será um bom líder. Um mau marido será um péssimo líder. Se alguém não consegue amar a sua própria esposa, que está do seu lado todo o dia, como conseguirá amar o irmão que está distante? Então, se você olha para o líder e ele não consegue nem amar a sua esposa, ele não ama nem a si próprio. Está na Escritura, não é? Homem e mulher serão o quê? Basar errad, uma só carne. Shaul Paulo escreveu: o homem que ama a sua esposa ama a si próprio. Contrário senso, o homem que não ama a sua esposa, ele não ama a si próprio. E se ele não ama a si próprio, ele não vai amar mais ninguém na vida, muito menos o irmão na congregação. Então, você também tem que olhar a família deste líder, como ela está. E agora eu vou fazer uma comparação entre a vida de Moshe e a vida de Korah. Korah, como eu falei,
em português é a pessoa conhecida como Coré ou Corá. Vou fazer uma comparação. Vejam, Moshe, ele foi o grande líder e, apesar de ser um grande líder, ao mesmo tempo, ele foi o homem mais humilde de todos na face da terra. Isso, que ele foi o homem mais humilde, isso está em Bamidbar, Números 12.3. Então vejam, Moshe, ele era o maior líder, mas ele não deixou a vaidade tomar conta de si. Mesmo sendo o maior líder, ele era o mais humilde, pois ele exterminou a vaidade dentro do seu coração. Infelizmente, isso acontece quando a pessoa vai subindo na vida, quando alguém se torna um grande líder, a pessoa começa a ficar com vaidade por ser um grande líder. A vaidade enche o coração da pessoa e daí essa pessoa cai espiritualmente. Essa pessoa passa a ser uma pessoa execrável, abominável aos olhos do Eterno. Repito, a tendência carnal é essa. A pessoa cresce como líder, cresce também a vaidade. O padrão a ser seguido é o padrão de Moshe, de Moisés. O maior líder foi o homem mais humilde de todos na face da terra. Moshe era assim. E Corá? Corá, ele era orgulhoso, vaidoso, tinha sede de poder e era um homem extremamente invejoso. Ele invejava Moisés. Então, Corá é o protótipo do homem orgulhoso, do homem que tem vaidade. Ele quer a glória para si. Ele tem sede de poder. Ele quer mandar. Ele quer ser superior e ele tem inveja. Nós temos que ser como Moshe, humildes. Neste sentido, Kefá Aleph, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5, assim dispõe. Porque Elohim resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, sejamos humildes. Somente receberá Hesed, somente receberá graça e misericórdia do Eterno aqueles que são humildes. Os soberbos, os orgulhosos, os vaidosos, os invejosos, eles não receberão nada. Eles não têm parte no mundo vindouro. Outra comparação. Moshe, ele liderava não para ser servido, mas para servir. Moshe não dava primazia aos seus próprios interesses, mas sim aos interesses e aos anseios da coletividade. Por outro lado, Corá, ele queria ser servido. Ele buscava ser líder para a satisfação de seus interesses egoístas que estavam em primeiro lugar. O foco de Corá era o seu eu e não o próximo. Isso é algo muito importante. O tzadik, o justo, ele olha primeiro para o próximo e depois para si mesmo. Por sua vez, o rachá, o ímpio, ele olha sempre para si. Ele quer o máximo de vantagens para si. E ele pouco se importa com o outro. O outro está em um segundo e um terceiro, em um quarto plano, em um quarto degrau. Vejam, existem muitos líderes que eles não querem servir, mas eles querem ser servidos. Eles querem as vantagens para si. Porém, o verdadeiro líder,
ele não leva nada para si, ele serve. Ele serve. Yeshua ensinou em Mateus 20, 28. Yeshua disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, você descobre quem é um verdadeiro líder e quem é um falso líder por isso. O falso líder, ele quer tudo para si. O verdadeiro líder não. O verdadeiro líder, ele é um doador. Ele se dá. Ele entrega até mesmo a sua própria vida em prol do próximo. Uma outra comparação. Moshe, ele recebia revelações do Eterno face a face. Ele ouvia a voz do Eterno lhe guiando, orientando-lhe. Por sua vez, Korah, ele não aprendeu a ouvir a voz de Elohim. Korah ouvia o seu próprio coração, corrupto, enganoso. Korah ouvia o seu próprio ego. Eu vou te falar uma coisa que você tinha que gravar isso, você tinha que escrever. Uma das maiores dádivas que um homem pode receber é a sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Eterno. Ouvir a voz do Eterno, isto é muito importante. Se você não ouve, você tem que orar muito, muito, você tem que se santificar, buscar aqui do chá, você tem que jejuar, você tem que clamar ao Eterno para que ele te dê o dom de ouvir a voz do Eterno. Ouvir a voz do Eterno é uma das coisas mais importantes na vida. Por exemplo, existe um famosíssimo Uroshi que possui ligações com ciências ocultas, satânicas. Uroshi, talvez seja o mais famoso ou um dos mais famosos do Brasil, possui ligações malignas. E ele faz o maior sucesso. E eu tenho certeza que você já assistiu e ainda deve assistir aos vídeos dele. Então, vejam como Hassatan, como Satanás é astuto. Esse Rosh, ele ensina a Torá. Mas no meio do ensino da Torá, ele ensina a Torá, ele ensina coisas verdadeiras, mas no meio daquilo tudo, ele lança ensinos que provêm das trevas, provém de Shedim, de demônios. Então você ouve a mensagem dele, você gosta, porque ele está falando da Torá, mas ali dentro ele vai jogando ensinos de Shedim, de demônios. E as pessoas assistem e acham o máximo. Ora, quem tem sensibilidade para ouvir a voz do Eterno, identifica logo que aquele Rosh, ele é um instrumento de Hassatan, ele é um instrumento de Satanás. Descobre até que ele tem ligações satânicas, como eu descobri. Não vou entrar em detalhes, que eu não vou ficar expondo a vida dele, ainda que seja uma pessoa ligada com artes malignas, satânicas, mas se você tem sensibilidade para ouvir a voz do Eterno, você vai identificar que aquilo ali é do mal e você vai fugir dali. Você nunca mais vai assistir um vídeo dele. Mas as pessoas não têm discernimento, não conseguem ouvir a voz do Eterno. E daí terminam sendo enredadas. Elas recebem um laço. E isso, no futuro breve, pode trazer terríveis consequências para a sua vida. Inclusive, você pode perder o seu lugar no mundo vindouro, perder a tua salvação. Então, vejam,
Isso foi um profeta do Eterno que me ensinou. A coisa mais importante, uma das coisas mais importantes é o dom de ouvir a voz do Eterno, de discernir o que é do Eterno e o que provém de Shedim, de demônios. Uma outra comparação. Moshe, ele era um pacificador, ele era um homem de shalom, de paz. Por outro lado, Korah, ele era um homem de rebelião, de dissensão, um homem de intrigas. Gente, se alguém vive em rebelião, brigando com todo mundo, fazendo intrigas, vive, né? Tem gente que só vive brigando, criando. Essa pessoa tem o espírito de Korah. Não é um homem do Eterno. Um homem do Eterno, ele tem shalom, ele tem paz, ele é um pacificador. Yeshua disse em Matitiahu 5.9: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Elohim. Há pessoas que estão que dizem estar fazendo techuvá, que vivem brigando com todo mundo. E isso não é algo bom. Vejam, se existe uma heresia, eu posso combater a heresia. Isso não é pecado. Combater a heresia não é pecado. Você tem o dever de combater a heresia. Mas há pessoas que vivem fazendo intrigas contra os outros. Isso é algo nocivo. Por quê? Uma outra comparação. Moshe, nós estamos lendo na Torá que a todo momento Moshe ele era alvo de murmurações, reclamações. Moshe, a Torá fala que ele quase foi apedrejado por rebelião do povo. Mas mesmo assim, Moshe, ele não cometeu Lashon Hará, ele não cometeu o pecado da língua. Você não vê Moshe falando mal dos outros. Você não vê Moshe criando intrigas e dissensões. Por outro lado, Korah, ele é um amante do pecado da língua. Ele usou a língua para convencer os outros e criar uma rebelião contra o líder. E eu falo com você, não cometa Lashon Hará, não cometa o pecado da língua. Não seja maldizente. Em Corinthians Aleph, 1 Coríntios 6.10, Shaul Paulo escreveu: os maldizentes não herdarão o reino de Elohim. Fuja do pecado da língua, fuja da fofoca, da intriga, do disse-me-disse. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Quer dizer, isso vai te levar a um lugar, isso vai te levar para a condenação, pois essas pessoas não herdarão o reino de Elohim. Outra comparação. Moshe era um líder, mas ele não levou nada de ninguém, nem mesmo um jumento. Bamidbar, Números 16.15. Então, Moshe ele não levou nada, nem um jumento, ele não obteve vantagens terrenas. Por outro lado, Korah, ele queria obter benefícios pessoais com a liderança. Ele era um homem ganancioso. Moshe não tinha ganância, ele não levou nada, nem um jumento. Ensinam corretamente os judeus racídicos que o verdadeiro líder, ele se afasta das buscas materiais para ficar diante do Eterno e servi-lo, e trabalhar para ele e conhecer a Elohim. O verdadeiro líder não busca riqueza aqui na terra. A sua riqueza está em servir ao Eterno. E Yeshua ensinou isso em Matitiahu, Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Resumindo, se o seu coração está no Eterno,
o teu tesouro é o eterno. Se o teu coração só quer coisas materiais, dinheiro, prosperidade, riquezas, se o seu coração quer isso, então este é o seu tesouro e você não é um servo do eterno. Não é pecado ter dinheiro. David era rico, Salomão era rico, Abraão era rico. O problema não é ter dinheiro, o problema é ser ganancioso. Eu conheço pessoas muito ricas e que são humildes e que servem ao eterno. E por outro lado, eu conheço pessoas pobres, o camarada é pobrezinho, ele ganha pouco, mas ele é uma pessoa ambiciosa, gananciosa. Então o problema não é ter dinheiro, o problema é o que está dentro do teu coração. Há homens ricos, mas que são humildes. Por outro lado, eu conheço gente muito pobre, mas que só pensa em dinheiro. Repito, o servo do eterno, ele não coloca o dinheiro, mas ele guarda o eterno dentro do seu coração. E por fim, a última comparação entre Moshe e Korah. Moshe, ele quis dar a sua própria vida para salvar o povo. Moshe lidera para dar ao próximo. Eu estou recordando porque Moisés, ele entregou a sua própria vida em prol do povo. Não sei se vocês lembram, mas após o pecado do bezerro de ouro, o Eterno disse que iria exterminar Israel. E Moshe pediu que o Eterno perdoasse o povo ou riscasse o seu próprio nome do livro, que é o livro da vida. Isto está em Shemot, Êxodo 32, versos 31 e 32. Ou seja, o povo cometeu o pecado do bezerro de ouro, o Eterno disse que iria exterminar o povo e Moshe quis entregar a sua própria vida em prol do povo. Ele orou, ele intercedeu e o Eterno liberou o perdão. Repito, Moshe, ele lidera para dar ao próximo, inclusive para dar a sua própria vida. Korah não. Korah, ele não deseja a liderança para dar, mas sim para receber. Korah não quer servir, mas quer ser servido. E Moshe não. Moshe, ele dá, ele se doa, ele está disposto a dar a sua própria vida. Da mesma forma, Yeshua entregou a sua vida em prol de todos nós. Yeshua é rei, mas ele veio como servo. Yeshua é rico, o dono de tudo, mas ele veio pobre. Yeshua é exaltado nas alturas, mas veio para ser humilhado. Yeshua foi desprezado, levou tapa na cara, foi torturado, açoitado até que as suas costas fossem dilaceradas, ficassem em carne viva. Seus pés e as suas mãos foram perfurados no madeiro. Tudo isto para quê? Isto foi por você, por amor a você. Escreveu Yohanan, João, que não existe amor maior do que este, dar a sua vida para salvar a vida de seus amigos. Yeshua entregou a sua vida por você. E você está disposto você a entregar a sua vida para ele? Seguir Yeshua significa levar para o madeiro, para a estaca de execução, os seus pecados. Mate, extermine o seu velho homem, abandone os seus pecados hoje e passe a ser um verdadeiro servo do Eterno. E eu estou falando isso porque muitas pessoas que estão me ouvindo
ainda estão aprisionadas pelo pecado, não abriram mão de alguns pecados. Eu repito, abandone os seus pecados hoje, arrependa-se, faça techuvá enquanto há tempo. Yeshua entregou a sua vida por você, entregue a sua vida para Ele, pois se você continuar preso nos seus pecados, você vai pagar por tudo isto perante o tribunal do Eterno. Yeshua está te dando uma chance de abandonar os pecados hoje e de entregar-se a Ele. Yeshua morreu no madeiro. Ele morreu de braços abertos no madeiro e ele continua de braços abertos para você hoje. Entregue-se a Yeshua e viva uma nova vida com o Mashiach. Vamos fazer uma tefilá, uma oração neste sentido. Eterno, nós oramos a Ti em nome de Yeshua Mashiach. Que o Senhor, Pai, abençoe a todos nós e que todos, sem exceção, sejam totalmente libertos do pecado. Tantos e tantas pessoas com pecados ocultos. O homem não vê o pecado, mas o Eterno, ele vê todas as coisas. Aquele pecado que está encoberto aos olhos do homem não passa sem a percepção dos olhos do Eterno. Eterno, que a tua ruach, que o teu Espírito ajude a todos a realizar a verdadeira techuvá, que todos se arrependam com um sincero arrependimento, abandonando os pecados e passando a servi-lo, a seguir Yeshua HaMashiach. Eterno, dê força espiritual, dê força para que as pessoas digam não ao pecado e sim a Ti, o Eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eterno, Tua palavra diz que sem Kedushá, sem santidade, ninguém verá Elohim. Que Tu possas nos ajudar a sermos Kedushim, a sermos santos, porque Tu és Kadosh, Tu és santo. Que haja, Pai, hoje, sincero arrependimento. Que as ovelhas que estejam perdidas, elas retornem para Ti, abrindo mão das transgressões, das faltas, dos pecados sórdidos e recebam vestes limpas, vestes brancas pela emuná, pela fé, pela confiança, pela fidelidade no sangue de Yeshua HaMashiach, que fez acaparar a expiação, que pagou o preço para que hoje nós pudéssemos ser chamados de filhos de Elohim. Nós oramos e Te agradecemos e que estas petições sejam atendidas. Nós não estamos pedindo ouro, nós não estamos pedindo prata, nós estamos clamando por Kedushá, por santidade. Nós oramos, Pai, a Ti, B'Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.